Muito bem, você viu aí que a gente tem opções como carregar uma textura, certo? E aí aplicar essa textura no nosso objeto. Mas existe uma opção ainda que é para você editar os seus UVs. Quando a gente fala sobre UVs, é uma maneira de você pegar um objeto, por exemplo, um cubo, e imaginar que você veio com uma tesoura e foi e cortou esse objeto aqui de uma maneira específica. E depois você abriu essas partes. Então você teria aqui, ó, essa parte de cima, certo? Corresponderia a essa. E uma junção com essa segunda parte que corresponderia a essa. E imaginar que você pode fazer isso com toda a superfície do seu objeto. Então vou mostrar um exemplo bem simples de como é que isso aqui funciona. Para ficar mais fácil ainda, vem comigo aqui, ó, na parte de Layout. A gente vai trocar para o BPUV Edit. É um nome muito estranho, mas ele trata com relação à parte da sua textura e o seu material. Algumas coisas mudam aqui, mas no geral é a mesma coisa, só é diferente de você ver. Por exemplo, aqui você tem a aba de Objects, que a gente conhecia já, a aba de Materiais, uma nova aba de Colors, mas tem o Attributes, que a gente também já viu. Aqui do lado, você ainda tem, do lado não, desculpa, em cima, você tem a parte de trabalhar por polígonos, por linhas, por pontos. Esse aqui que manipula, né, o objeto de uma forma total. Tem esse também que trabalha por texturas, é ótimo, por texturas. Então são opções similares, opções que a gente já viu algumas vezes. Tem algumas novas que tem, por exemplo, aqui do lado também, mas esquece isso por enquanto. O que eu queria que você se atentasse é essa nova área que a gente tem aqui do lado direito. Essa área corresponde a uma área onde a gente consegue dizer como a imagem aqui, né, como este bloco do meu objeto vai ser aberto. É como eu vou recortá-lo para depois conseguir desenhar por cima. Basicamente essa é a ideia. Eu sei que é meio complicado, mas vem comigo que você vai entender como é que funciona. Muito bem, vou fazer o seguinte, ó. Com esse objeto selecionado, eu vou trocar para essa opção ali em cima. Desculpa, essa aqui, ó, de trabalhar por polígonos. Então, quando eu faço isso, eu consigo visualizar aqui quais são os polígonos do meu objetinho. Porém, ainda não dá para fazer nada porque a gente precisa converter esse objeto para editável. Então, clica nessa opçãozinha aqui primeiro, ó. Clicou, com o objeto selecionado, aperta a tecla C. C de cachorro. E aí sim, agora você clica lá em cima na parte de polígonos de texturas. Quando você faz isso com a ferramenta de seleção, ó, você consegue selecionar qualquer um dos polígonos do seu objeto. Obviamente, o meu cubo só tem aqui 6 lados, né? E também, consequentemente, 6 polígonos. Mas se você tivesse dividido ele, né, com mais subdivisões, ou até tivesse, sei lá, usado Extrude, a opção de Knife, coisas nesse sentido, criado mais polígonos, ele também funcionaria para selecionar esses caras. Por enquanto eu vou deixar dessa única forma aqui, com poucos polígonos, que fica mais fácil. Tá vendo que quando eu clico em cima de um polígono, ele seleciona aqui, mas também parece que ele está tentando selecionar alguma coisa desse lado? O que é isso? Imagina, olha a loucura desse negócio, hein? Imagina que eu peguei cada uma desses polígonos do meu cubo e fui colocando todos eles em cima de uma mesa. Então foi isso que eu fiz, ó. Você seleciona ele, ele aparece do lado direito. Se eu clico nesse outro polígono aqui, também aparece uma coisa selecionada. Não é que todos eles são a mesma coisa. É que imagina que eu vim aqui com a minha tesoura, recortei esse bloco aqui, fui lá e joguei esse bloco aqui. É isso que ele fez. E aí eu fui também, peguei esse outro bloco aqui, recortei, joguei por cima. É por isso que quando eu seleciono, ó, ele seleciona o lado direito também. Então o que a gente vai fazer? Vamos mudar essa maneira como ele está mostrando isso, porque não tem nada a ver. Tá um negócio totalmente confuso, complexo, a gente começa a ficar saindo faísca do cérebro, de tão doido que é isso. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui do meu lado direito, eu tenho essa aba de UV Mapping e mais para baixo eu tenho Projection. Projection é a maneira de como eu vou projetar esses cortes que eu fiz, né? Esse exemplo que eu comentei com você, de vir aqui, recortar esse pedaço e jogar para cá. Então no Projection eu posso mudar isso. O que eu vou fazer? Na parte de Projection eu vou clicar em Box. Quando eu clico em Box, ele tenta projetar o meu objeto. Porém, fica uma coisa meio louca. A melhor maneira de você projetar é você selecionar todos os polígonos antes. Então é simples, ó. Clique em cima de um polígono e usa o atalho Ctrl+A.
A de amor. E aí ele vai selecionar todo mundo. Pode ver que ele selecionou alguns aqui e tem uma coisa meio louca aqui do lado direito. Muito bem, com todos eles selecionados do lado esquerdo, agora sim clica na opção aqui de Box. Quando você faz isso, o que ele faz? Imagina que ele foi e recortou o meu cubo e algumas partes ele deixou colada. Então aqui eu consigo visualizar cada uma das áreas que eu tenho no meu polígono. Essas coisas são ligadas, tá? Por exemplo, se eu seleciono alguma coisa aqui, automaticamente ele seleciona aqui também, ó. Selecionei o lado direito aqui, ou se eu seleciono aqui, ó, ele veio para esse e assim por diante. Então eles estão conectados, tá? É para isso que serve essas opções. Por quê? Porque depois eu posso mandar essa imagem para o Photoshop e conforme eu faço algum desenho aqui, ó, por exemplo, fui lá e escrevi o número 2. Automaticamente o 2 vai aparecer na parte correspondente. Ah, eu quero desenhar aqui o número 3. Se o número 3, por exemplo, é esse, ele vai escrever aqui. Tá? Então é para isso que serve. É como se você tivesse pegado a casca do seu objeto, depois você pode salvar essa casca, manipula em algum programa de imagem, como Photoshop, pode ser até um programa como ZBrush, que mexe com essas coisas, e volta para o Cinema 4D. Ele vai carregar isso para você. Mas muito bem, uma vez que você já entendeu qual é a ligação desses dois lados, vamos pegar essa textura e realmente criar uma nova textura aqui para trabalhar. A única coisa que eu fiz por enquanto foi criar uma projeção. Agora eu preciso criar uma textura. Para isso, nessa abinha aqui que eu tenho, eu vou vir na parte de cima, ó, aqui, bem aqui, ó, File. Aqui, ó, clique em File, a gente vai colocar a opção de New Texture. Primeira opção, é uma nova textura. Aqui são várias opções sobre a minha textura, mas pode deixar como tá, que é um valor padrão. A única coisa que você tem que se preocupar é nesses slides aqui embaixo, qual é a cor dessa textura que você quer. Então você pode arrastar o slide, se você quiser uma textura branca, se você quiser uma textura mais escura ou até alguma cor específica. Eu vou colocar um cinza mais claro e vou dar um OK. Feito isso, já criei a minha textura, tá? Então é como se eu estivesse criando uma imagem aqui. Criei essa imagem, o que eu vou fazer agora? Ó, eu vou mandar essa imagem para dentro do Photoshop, mas antes eu queria que eu pudesse abrir esses quadrados aqui, que eu conseguisse visualizar esses quadrados no Photoshop. Para fazer isso eu vou vir de novo aqui, nesse painel, nessa abinha específica aqui em cima, e a gente vai em Layer. Dentro de Layer, você tem essa opção ó, de Create UV Mesh Layer. Quando eu faço isso, você percebe que existe uma diferença aqui, né? Criou tipo como se fosse um alto relevo. Por quê? Quando você entra na parte de Layers aqui embaixo, ó, o que eu tenho? Duas camadas. O meu background é essa área cinza. Essa área cinza que nada mais é do que isso aqui. Tudo que eu tenho cinza na minha imagem. E eu tenho essa outra textura também, na verdade não, né? Essa outra camada, que é essas linhas que ele acabou de criar para mim. Então é como se fosse o mesmo sistema de Photoshop, trabalhando por camadas. Última coisa que eu vou fazer nesse vídeo é salvar essa textura para depois conseguir abrir no Photoshop. Então vamos lá em File, aqui em cima, tá? A gente vai na opção de Save Texture As. E aí ele pergunta qual tipo de formato eu vou salvar. Eu vou colocar essa opção aqui como TIFF, PSD Layers. Por quê? Porque a opção de TIFF consegue guardar para mim ó, essas duas camadas separadas. Então quando eu abrir no Photoshop, vai ter uma camada chamada Background e uma camada em cima chamada UV Mesh Layer. Então eu vou dar um OK. Aqui ele está pedindo para eu salvar. Então eu vou salvar na minha área de trabalho mesmo, ó, textura cubo. Ô professor, por que textura cubo e não cilindro nem esfera? Porque a gente não está trabalhando num cubo aqui, ó. Então por isso que eu coloquei esse nome de referência. Textura cubo, vou salvar na área de trabalho. Pronto, salvei a minha textura. No próximo vídeo a gente vai abrir isso no Photoshop.